Este é mais um programa da Comunidade Evangélica Eterna Aliança. Eu sou o pastor Neldson Neves, substituindo o pastor Belém temporariamente. Tema da mensagem hoje: o que Deus pensa a teu respeito? Como anda a tua reputação diante de Deus? Hoje muitas pessoas estão preocupadas em ter uma boa reputação. Outras não, nem tanto estão preocupadas. Mas muitos gostam de saber o que as pessoas pensam ao seu respeito. E você, está preocupado com o que Deus tem pensado a teu respeito? O que Deus tem para falar ao teu respeito? Como anda a tua reputação diante de Deus? Eu faço essas perguntas a você hoje, que está acompanhando o nosso programa, para que você reflita como anda a tua reputação diante de Deus, o que Deus tem pensado a teu respeito. Antes era comum nós termos referências, ouvirmos pessoas que davam somente o nome e ali se tinha uma referência. Por honestidade, por caráter, por uma série de coisas e motivos. Mas hoje nós vemos que tem muita gente que não está mais preocupada com o que as pessoas estão pensando ao respeito. Principalmente Deus, não se importam mais com isso. Nós vamos ler aqui em Jó, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ver a história de um homem. A história de um homem que influenciou muitas pessoas daquela época e continua influenciando nos dias de hoje. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Houve um encontro em que Satanás veio na presença de Deus. E Deus perguntou: observastes o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Que afirmação essa de Deus para um homem aqui na terra? Que elogio esse tão grande de Deus para um homem aqui na terra? Que referência de Deus para um homem aqui na terra. Muitos não estão mais se importando o que Deus pensa ao seu respeito, o que Deus pensa ao meu respeito, o que Deus pensa ao teu respeito. Muitos não estão mais se importando. Nós precisamos mudar essa história, nós precisamos mudar essa situação em que há um descrédito geral na sociedade, em que ninguém mais acredita em ninguém, em que Deus não acredita mais em quase ninguém, aonde as instituições religiosas, aonde nós vemos hoje as três esferas do poder executivo, legislativo e judiciário, em que as pessoas não acreditam mais. Nós precisamos resgatar, sabe, essa questão de honestidade, essa questão de retidão, essa questão de andar, sabe, ali segundo a vontade de Deus. Jó andou. Jó foi um homem que agradou o coração de Deus. E nós vamos ver nessa mensagem hoje características, atitudes em que fizeram esse homem fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença para Deus. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Nós precisamos ter uma boa reputação diante de Deus. Deus destacou 3 características em Jó. Primeira característica, que ele era um homem íntegro e reto. Deus estava falando do seu caráter. Íntegro e reto. O caráter de Jó foi colocado à prova ali entre Deus e Satanás. Deus colocou diante de Satanás: observar-te o meu servo Jó, íntegro e reto. Mas o que é isso? Íntegro, integridade, retidão, o que é isso?
coisa que não se vê mais hoje, coisas que não se observam mais hoje em muitas pessoas e que deveriam existir. Deveria ser uma prática, a integridade, a retidão. E aquele homem, Deus disse, ele é íntegro e reto. Não se contaminava com o pecado. Integridade e retidão quer dizer que ele não se corrompia, não era corruptível. Jó, ele era um homem íntegro, reto. Essa foi uma das características que chamou a atenção de Deus na vida de Jó. Ele não se deixava contaminar. Ele não era perfeito, mas ele se esforçava para viver debaixo da direção de Deus. Ele procurava viver uma vida de integridade, de retidão. E ele era um dos homens mais ricos do Oriente, a palavra de Deus diz. Ele era um homem que possuía muitas riquezas. E ele era íntegro e reto diante de Deus. Ele não se contaminava com o pecado, ele não se corrompia. Tem muitas pessoas se contaminando, tem muitas pessoas se corrompendo, tem muitas pessoas em que Deus não pode mais dizer: esse é o meu servo, observar-te. Segunda característica, Deus disse que Jó era temente. Ele estava falando da sua fé. E quando ele fala da sua fé, quer dizer que era um homem que confiava em Deus, orava pela família, um homem temente, um homem em que colocou toda a sua vida, toda a sua família, todos os seus bens diante de Deus. Ele orava. A Bíblia diz que ele orava pela sua família, ele orava por tudo que ele tinha, tudo ele sabia que pertencia a Deus. Tudo ele sabia. Então era um homem temente, um homem que confiava no Senhor, um homem que tinha temor nas coisas de Deus, um homem que tinha reverência nas coisas de Deus. Se nós formos ver em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Jó tinha fé, porque ele era uma pessoa temente. Como eu posso ser temente a Deus se eu não tenho fé? Como eu posso ser temente a Deus se eu não oro pela minha família? Como eu posso ser temente a Deus se eu não oro pelos meus negócios, pelos meus bens? Como eu posso ser temente a Deus se eu não oro todos os dias e ofereço a minha vida como sacrifício a Ele? Jó foi um homem temente, um homem que realmente viveu para Deus, um homem que entregou a sua vida a Deus. E nós temos a terceira característica em que Deus destacou em Jó. Quando Deus disse: Jó se desviava do mal para Satanás, ele estava falando da sua fidelidade. Que fidelidade? De um homem em que não tinha na época a Bíblia, como nós temos hoje. Um homem em que baseava a sua confiança, a sua crença num Deus em que ele tinha comunhão, um Deus em que ele cria, um Deus em que ele acreditava. Nós temos a Bíblia hoje para nos instruir, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Mas nós muitas vezes ignoramos isso. Nós estamos confiando mais naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, do que num Deus. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos faz sentir a tua presença, a sua presença, quando nós o buscamos de todo o coração. E aqui nessa última característica, Jó se desviava do mal. Hoje, esse é o maior problema da humanidade. A humanidade está com os olhos
somente nesse mundo, somente no que Ele tem para oferecer, coisas passageiras. Deus quer que nós olhemos para Ele. Jó olhou para Deus. Jó se desviava do mal e ele vivia uma vida de santidade na presença de Deus. Mateus diz em 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores. Jó, ele tinha muita riqueza, muitos bens, mas ele em nenhum momento deixou isso tirar a sua fé em Deus, nenhum momento prejudicar a sua comunhão com Deus. Ele viveu para Deus, ele deu toda a sua vida para Deus. No pior momento da sua vida, em que ele estava sofrendo, a sua mulher, os seus amigos pediram para que ele deixasse Deus, para que ele blasfemasse, para que ele murmurasse, mas ele foi fiel até o final. E nós vemos que Jó foi grandemente abençoado pela sua fidelidade a Deus. Viva com uma vida de fidelidade a Deus. Seja reto, temente a Deus. Se desvie do mal, viva uma vida que Deus possa dizer: o meu servo, observastes? Que Deus abençoe a cada um. Que você possa estar nos prestigiando, assistindo, comentando e mandando a sua mensagem para o nosso site. Deus abençoe.